Vamos conversar com um especialista, que é o Sérgio Fonseca, que é médico pediatra. Ele está via Zoom e vai conversar com a gente sobre as crianças brasileiras que estão ficando mais obesas e mais altas. É o que diz uma pesquisa da Fiocruz, juntamente com a UFMG, que analisaram dados de mais de 5 milhões de pessoas no país. O médico pediatra Sérgio Fonseca vai falar sobre o assunto com a gente agora. Olá, doutor, agora sim está nos ouvindo, né? Sim, estou ouvindo. Bom dia, Vanusa. Bom dia, audiência. Muito obrigada. Doutor, essa pesquisa foi feita e analisaram esses dados de mais de 5 milhões de crianças brasileiras que vão ter que ter um cuidado diferenciado. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente que antigamente a gente imaginava a genética, pai e mãe. O pai e a mãe são da mesma família, muitos são baixinhos, outras diziam, não, a mistura da família, das famílias, das raças, fizeram com que pessoas ficassem mais altas. Eu queria que o senhor me explicasse por que essa pesquisa foi feita e o que mudou hoje para nós. Bem, o entendimento é que realmente, a genética, Vanusa, ainda é o fator preponderante para determinar a altura de uma criança quando ela vier se tornar adulta. Isso em si não mudou, né? Claro que às vezes acontecerá de haver exceções, como, por exemplo, um casal que não seja tão alto ter um filho que possa ser mais alto do que os pais, né? Isso acontece às vezes também de maneira oposta. Um casal de pessoas altas tem um filho que não cresceu tanto. Mais importante nessa pesquisa destacar que existe um fator que tem contribuído, sim, que vai além da genética, né, para que as crianças fiquem um pouco mais altas, só que, porém, apesar de mais altas, fiquem com excesso de peso, diria, sobrepeso e obesidade. É o fator alimentar e o fator falta de atividade física. Esses são fatores que têm influenciado nesse sentido já de muito tempo e, infelizmente, o que a pesquisa mostra é que nesses últimos anos esses fatores têm atuado ainda mais intensamente. Doutor, existe uma idade da criança que é feita aquela medição para que a gente saiba qual altura que aquele adulto vai ficar, não é isso? Sim, existe, né? Existem várias formas da gente estimar a altura final da criança. Por exemplo, quando a criança atinge os 2 anos de idade, estima-se que aquela altura aos 2 anos dobrada será a altura enquanto adulta. Para dar um exemplo, digamos que uma criança aos 2 anos de idade tem 85 centímetros, vezes 2 dá 1,70 m, né? Mas é bom que se diga que isso é uma estimativa. Vai depender muito do que vai acontecer com a criança no transcorrer da sua vida. Se vai adoecer, quantas vezes vai adoecer, se serão casos graves de doença, fator nutricional, já mencionado aqui pela gente, né? Possibilidade de ter atividade física, condições emocionais, tudo isso influencia em menor ou maior grau. Mas respondendo sua pergunta, aos 2 anos tem como a gente, baseado na altura da criança daquela idade, ter uma estimativa. Quando a gente fala desta forma, e essa criança, ou ela passa da altura, provavelmente, que, por exemplo, os pais são baixos e aquela criança ficou extremamente alta. Os pais são Sim. magros e aquela criança ficou muito obesa. Isso é tudo um alerta para os pais. Por exemplo, às vezes o pai é muito alto, a mãe é muito alta, ou, por exemplo, os avós, alguém da família era bem alto e muitas vezes a geração, vai influenciar nessa questão. Mas o que chama atenção nos últimos tempos relacionado a essa pesquisa? Porque assim, a gente tem também percebido que a mistura das raças, com o passar do tempo, tem feito também com que os nossos jovens tenham se tornado mais altos. No Nordeste eu tenho observado bastante isso. A gente sabe que no sul do Brasil, que existe uma mistura muito grande, das raças, de muitas pessoas, uma mistura gigante no sul do Brasil, a gente já poderia ver pessoas de quase 2 metros de altura passando perto da gente. Beleza. No Nordeste, a gente tinha no passado uma observação de jovens
menores, não tão altos. Pelo menos lá para os anos 90, a gente poderia imaginar que você vê uma pessoa, digamos, de 1,80 m, era algo mais difícil de você realmente chegar e dizer, todo mundo tem essa altura. Mas nos últimos tempos, a gente tem percebido isso. As pessoas já não sabem mais dizer, não, mas na minha casa, meu pai é alto, minha mãe é alta e eu sou baixinho, é difícil. Mas o que tá acontecendo é o contrário. Não, meus pais são magros, eu sou extremamente forte, eu estou extremamente obeso, ou vice-versa. E aí, através dessa pesquisa, vocês chegaram a esse ponto. Por que eu falo que às vezes você fez a medição ali na fase da criança, ela vai ter 1 metro, digamos, e 80, mas ela chega a 2 metros de altura e obesa. Essa pesquisa está muito em cima disso e como foi, assim, como a gente pode analisar essa pesquisa e chegar a essa conclusão? Já que a alimentação e exercício físico tem sido algo que tem comprometido a saúde dessa criança para que ela chegue numa fase adulta com mais saúde, quais serão as medidas e quais seriam as medidas que nós, pais, devemos fazer com os filhos hoje? Maravilha, Vanduza. Enquanto você fazia a introdução da sua pergunta, eu balancei a cabeça e sorri, porque eu me vi nesse lugar, né? Eu já tenho meus 47 anos e os meus pacientes adolescentes, eu sou pediatra, vários deles já são maiores do que eu, né? Porque, infelizmente, eu não passei de 1,65 m. Então, hoje, quando eu saio aqui em Pix, vou ao shopping, ou então no consultório, vou a eventos sociais, aí eu me deparo com muitas e muitas pessoas mais altas do que eu, especialmente as mais jovens, né? E isso é bom, foi bem pontuado da sua parte, porque nós no Nordeste tínhamos a característica de sermos mais baixinhos comparados aos sulistas e sudestinos, né? Mas isso tem mudado, sim. Né? De maneira saudável, sim, adultos, adolescentes e adultos têm se tornado mais altos com índice de massa corporal adequado, ou seja, um peso ajustado à sua altura, né? Mas também, infelizmente, é o X, é o cerne da pesquisa que você bem pontuou, a gente tem observado, sim, pessoas mais altas, mas infelizmente, apesar de mais altas, em obesidade e sobrepeso. Mas o que fazer para a gente buscar mudar, ajustar essa rota, né? Porque a gente tem caminhado a passos largos para se aprofundar numa situação no nosso país, na nossa região, no nosso estado, em que as doenças crônico-degenerativas têm se ampliado. Digamos, diabetes, hipertensão, a própria obesidade e as suas complicações, infarto, AVC, insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, por exemplo. Então, para tentar desviar a nossa rota desse caminho, do adoecer de maneira crônica, né? De novo, eu chamo, Vanduza, do chão de pisar. O que eu chamo de chão de pisar? Chão de pisar é aquilo que é essencial, que não pode faltar para ninguém, né? E acabamos por ser repetitivos nós, profissionais de saúde, comunicadores como você, que levam boas informações para a população. Mas é porque é básico, e o básico não pode ser posto de lado. Vamos lá, atividade física. A atividade física hoje, né, cada vez mais com as cidades maiores, trânsito cada vez mais violento, infelizmente, né? E a violência também, criminalidade, e também, assim, as vidas muito corridas, os pais, os dois hoje, geralmente têm que sair de casa para trabalhar, as crianças ficam à mercê de outras pessoas que muitas vezes não têm a disposição para brincar na rua, né? Espaços públicos, nesse sentido, muitas vezes também são escassos, né? Ou de difícil acesso, ficam distantes. Então, as crianças tendem ao sedentarismo, o que é péssimo, né? Sob todos os pontos de vista, inclusive nessa questão de levar a criança para maior risco de obesidade. O fator alimentar. A gente pode voltar lá no início, né? A mãe que pode planejar se tornar grávida, a mulher que pode planejar se tornar grávida e depois mãe, ela deveria cuidar melhor da sua saúde para engravidar já numa condição em que não está obesa, porque isso aí por si só já favorece, né, aquela criança já ser gerada numa condição em que ela tem mais risco de ser obesa na idade adulta. Aí a criança nasce, a criança deveria ser amamentada até os 6 meses exclusivamente, e depois disso fazer uma introdução alimentar correta,
Vanusa, eu atendo crianças que chegam para mim com um ano, um pouquinho mais de um ano, que vem para mim com colesterol alto, que vem para mim com distúrbios nutricionais já graves, porque tem refrigerante todos os dias na sua alimentação, né? Não tem fruta e muitas vezes com acesso a esses alimentos, mas as pessoas fazem as escolhas erradas. Então vamos lá. Focar no aspecto alimentar e focar no aspecto da atividade física, porque a questão do peso é simplesmente um balanço. A gente não pode ingerir mais calorias e gastar menos. Vai ficar depositado no nosso corpo em forma de gordura. Doutor, outra coisa que me chama a atenção nessa pesquisa, quando eles falam de altura e quando eles falam de obesidade. Hoje, o que pesa mais nessa questão da pesquisa? A obesidade? A obesidade, né? Porque a obesidade é uma doença. Aí é bom que a gente faça uma reflexão, porque quando a gente fala sobre a obesidade, nem de longe a gente está aqui querendo ser preconceituoso. Claro. A gente não está aqui falando de estética, né? Não. Aí, estamos falando de saúde, as pessoas precisam entender que é saúde. Obviamente, né? Mas, assim, a gente destaca isso porque é muito importante. Mas a obesidade, Vanusa, ela vem junto, desculpe, com mais de 10 agravos de saúde diferentes, 10 doenças diferentes. Vamos lá, problemas ortopédicos. Quem tem obesidade tem mais chance de precisar fazer uma cirurgia para colocar prótese em joelho ou quadril, porque sobrecarrega. Problemas intestinais, como constipação. A obesidade está associada, sabe a quê? É frequente? A depressão, por exemplo. Uma outra coisa que as pessoas não estão atentas, que existe uma associação entre a obesidade e essa é outra patologia tão grave. Eu estou falando de quê? Estou falando de câncer, né? Obesidade é um fator de risco que está associado fortemente ao desenvolvimento de cânceres, entendeu? Isso só para mencionar alguns. Já mencionei outros no início, para mencionar alguns. Porque a altura por si só, as pessoas ficarem mais altas, nem é ruim. Se elas estão mais altas, mas estão numa condição em que o seu peso está ajustado à sua altura, isso nem é ruim, né? Então a questão toda é a obesidade em si. Vanusa, eu já tenho algum tempo nessa trilha, né, de ser pediatra. Quando eu me formei pediatra, lá atrás, os cartões da criança, eles não tinham os gráficos do índice de massa corporal. Tinham só do peso e da altura. Mas desde 2009, 2010, que eles já têm. Justamente para quê? Para que a gente pese a criança, veja a altura da criança, calcule o IMC, índice de massa corporal, coloque no gráfico que tem no cartão e veja se está em obesidade, sobrepeso, risco de sobrepeso. Já para trabalhar conjuntamente a família, para ver as medidas práticas que devem e podem ser colocadas em prática, né, implementadas, para a gente diminuir o risco daquela criança pequena ali se tornar um adulto obeso. Pronto. Doutor, outra coisa que me chamou bastante atenção foi os cuidados com a alimentação e a absorção de nutrientes, né? Eu vou chamar o Bruno aqui. Vem cá, Bruno. O Bruno, ele tem 13 anos, meu filho. Hoje ele fica aqui do meu ladinho. Tem 13 anos, eu tô com salto, né? E o Bruno, eu tô de salto e o Bruno tá maior do que eu, né? Hoje ele tem 13 anos. Por que eu perguntei a questão da idade? A médica falou que ele chegaria a 1,90 m, né? Chegaria a 1,90 m na fase adulta. Hoje ele tá com 1,83 m, né? Então, assim, com 13 anos. E o que eu tenho percebido? Por que eu fiquei na questão da altura e da questão da obesidade? Porque a gente tem que chamar a atenção relacionada a esse assunto. O esporte, a prática do esporte também pode fazer com que aquela criança desenvolva de forma saudável uma altura com a alimentação e os nutrientes certos, também uma altura que seja um pouco para mais ou para tão igual como foi dito, porque na verdade não é tão certo. É mais ou menos o certo seria, né, no momento que faz a medição. Aí o senhor falou a respeito disso. Por exemplo, ele tem a prática do esporte, tem a prática de ficar no basquete, tem a prática às vezes a pessoa tem a prática de levar um filho para natação, fazer outros tipos de exercícios. Essa questão, você pode estar magro, pode estar alto, mas você está se exercitando. Alimentação, se você está se alimentando direitinho, quer dizer, ficar alto, porém
ter qualidade de saúde. Por isso que eu fiquei sobre essa pesquisa, que houve a questão da altura e a questão da obesidade. Como a gente deve ficar atento, como os pais devem ficar atentos. Por isso que a gente fala sobre esse assunto. Eu queria só ver essa questão. Obrigada, Bruno. Olha aí o filhão. O que acontece, Vanusa, né? Infelizmente, lá, se a gente voltar algumas décadas na história aqui do nosso país, havia um problema que era o extremo oposto, né? Havia muita desnutrição. Sim. No meu estágio de pediatria na graduação, eu sou aqui de Pico, sou do Piauí, mas por questões familiares fiz faculdade em Recife. Na enfermaria, no meu estágio de pediatria, no final do século passado, havia enfermarias lotadas de crianças desnutridas. Era uma tristeza. Só que eu passei um tempo para fazer residência de pediatria. Eu trabalhei um tempo. Eu só fiz residência no final de 2008 para 2010. Já era uma condição melhor. Eu quase não vi crianças desnutridas. Mas o que acontece? As pessoas têm acesso à alimentação. Hoje em dia tem, a grande maioria tem. Mas por questões de dificuldade financeira, ou por questão de desinformação, ou preferência, eles escolhem muito alimentos que são ricos em calorias, né? Que tem poucas proteínas, tem poucas vitaminas, poucos sais minerais, né? Então, quando a criança tem uma alimentação balanceada, que tem esses nutrientes, quando a criança é acompanhada desde o início por um pediatra ou no posto de saúde que seja, e são feitas as suplementações, incluindo o quê? Vanusa, vitamina D. Toda criança, a partir dos 7 dias de vida, tem que receber vitamina D, pelo menos até os 2 anos de idade. E a maioria, depois disso, claro, aí depende do colega pediatra que está acompanhando, vai continuar recebendo. E a vitamina D, como a gente sabe, dentre outras vantagens que ela traz para a nossa saúde, a principal é fortalecimento e crescimento ósseo. E aí você associa isso, o estilo de vida do Bruno, por exemplo, né, que eu fico até feliz quando eu vejo um exemplo como do seu filho, que é um adolescente, né, que tem a oportunidade de praticar esporte. Isso naturalmente vai fazer ele atingir o potencial genético dele para ter a maior altura possível, e inclusive podendo até passar dos pais, né? O que acaba não sendo raro, entendeu como é que é? Então, assim, essa forma de criar os filhos, né? De cuidar dos filhos, quando as pessoas têm possibilidades, inclusive financeiras, óbvio, é a melhor. Então, a alimentação balanceada com todos os grupos alimentares, acompanhamento com o profissional de saúde para suplementações necessárias e possibilidade da criança e adolescente fazer atividade física. Doutor, porque ela vai crescer, sim, e a chance maior é que não fique obesa. Pronto. Por que eu trouxe o Bruno para mostrar e por que eu queria falar sobre isso? Porque nós temos fases da criança que ela não sente vontade de comer, que ela quer comer mais besteira. E nós estamos vivendo realmente uma época de alimentação que o próprio comércio, né, as próprias indústrias estão trazendo mais e mais a possibilidade de você fugir um pouco desses alimentos mais saudáveis. Isso é preocupante, porque hoje, até dentro do campo das verduras, dos legumes, das frutas, a gente tem percebido muitos fertilizantes, muitos agrotóxicos, a gente tem percebido esses produtos muito industrializados, e isso tem sido algo que tem mexido com a cabeça dos pais, porque hoje uma alimentação barata também está custando muito cara. Hoje aquela comida que você imaginava, que era a tal da comida orgânica, que é aquela comida que você não vai ter nada disso, que ela vai vir realmente plantadinha naquele solo, do jeito que ela tem que vir, do jeito que ela tem que chegar até a mesa do consumidor, parece que cada dia está ficando mais difícil, está ficando mais complicado. Por que eu trouxe o Bruno? Com essa preocupação, que muitas vezes a gente não leva a sério, falamos da obesidade, mas a gente precisa falar desse crescimento que muitas vezes traz enfraquecimento nos ossos. Às vezes você vê um filho alto, você vê um filho magro, mas como é que está a alimentação desse jovem? Será que ele realmente está se alimentando daquilo que é básico, do arroz, do feijão, que não custa tão caro assim? Né? Às vezes a gente compra algo que é muito mais caro,
que vem com muito mais problemas para a nossa saúde e nós estamos nos alimentando no dia a dia, porque quando você vai colocar um produto na tua sacola, o que está mais caro é justamente as besteirinhas. São as besteirinhas que estão mais caras, porque se você colocar o arroz, o feijão de fato, colocar as verduras certas, os legumes certos, as frutas certas, que muitas vezes não é aquela fruta super cara que você encontra no supermercado, talvez aquela sua cesta básica não esteja tão cara assim. O que está nos preocupando, doutor, é a questão de como essa alimentação está chegando em nossas mesas. O que deveria ser saudável está chegando cheio de agrotóxico, está chegando cheio de fertilizantes. E, nesse momento, a nossa alimentação também está muito na mão dos empresários, na mão das grandes indústrias. Isso é algo também preocupante, porque nem todo mundo tem horta em casa, nem todo mundo tem plantio em casa, nem todo mundo pode plantar o milho em casa, pode plantar o feijão, o arroz. Isso também é um alerta, por exemplo, nessa questão de crianças mais altas. E por que mais altas? Às vezes não é por causa do pai, da mãe, da genética, da alimentação, da falta de exercícios. Às vezes, aqueles nutrientes não estão ali e pode trazer problema. Então, assim, eu ainda acredito que essa questão dos alimentos é mais grave ainda. Essa reflexão é muito válida, né? Porque tá difícil a gente. O que você pontuou com outras palavras, né? Eu quero também refletir sobre, né? Na prática, tá difícil a gente ter uma alimentação realmente saudável, né? Se a gente vai para os empacotados, para os embalados, para os industrializados, o que a gente vai encontrar desses alimentos, via de regra? Excesso de gordura, e o excesso de sal e o excesso de açúcar. Isso para ficar só nessas três substâncias que em excesso são prejudiciais. Sem falar nos outros componentes da fórmula, né? Você já reparou, Vanusa, que esses produtos industrializados agora, eles vêm assim, né? Quando muda alguma coisa, eles colocam nova fórmula. Digo, meu Deus, eu estou comendo remédio, né? Antigamente dizia nova receita, né? Receita nova, agora é não, nova fórmula. Eu digo, meu Deus do céu, para onde é que nós estamos indo, né? Então, assim, esses alimentos estão mais disponíveis, eles não estragam. Eles têm lá conservantes, estabilizantes, umectantes, acidulantes, uma série de, abre aspas, antes, né, que a gente não sabe nem o que é direito, mas estão lá, né? E a indústria é uma atividade comercial como outra qualquer. Ela quer se manter, ela quer lucrar, ela quer crescer. A gente, enquanto consumidor, é que deveria, quando possível, ser mais consciente para escolher bem. Porque, assim, eles investem pesado em pesquisa para tornar os alimentos mais crocantes, mais palatáveis, inclusive hiperpalatáveis, ou seja, para a pessoa comer e já dar na mente, no cérebro, aquela vontade de comer mais. Comer novamente, né? Isso, eu consigo perceber esse desejo de comer de novo, Vanusa, quando eu como algum desses alimentos. Aí, como eu sou profissional de saúde, já fico ciente e fico me observando. Meu Deus, como é que eles são competentes nessa isca que eles jogam para a gente, né? Então, é difícil, assim, né, essa questão. E você bem pontuou. São alimentos que muitas vezes são mais caros do que os naturais. Vou compartilhar aqui um exemplo rápido. Faz algum tempo já, uns 7 anos, eu atendi uma criança que o pai dizia para mim que ela não comia, entre muitas aspas. Mas lógico que ela comia errado. Para ir direto ao ponto, como é que era a rotina da criança? O almoço e o jantar dela era de uma cidadezinha bem pequenininha, lá perto do Pernambuco, já, Caridade do Piauí. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Ó, então, o almoço dela era um refrigerante em lata e uma coxinha. E o jantar, do mesmo jeito. A cidade muito pequena, ela ia lá, ficava a 30 metros da casa dela, o pai dela dava dinheiro para essa criança, era um menininho, né, de 7 anos, e assim era a vida dela. Aí eu perguntei para a criança lá no posto de saúde, quanto é que você gasta? Aí ele disse, R$ 7. No almoço e R$ 7 no jantar. R$ 14 por dia. Por mês, R$ 420 só com isso. Só com as tais besteirinhas, né? Hoje em dia, R$ 420 para a maioria das pessoas é um dinheiro que ninguém quer jogar fora, mesmo pessoas muito abastadas financeiramente. Imagine há 7, 8 anos atrás, para uma pessoa que, se não era pobre, mas não era assim, abastada financeiramente, né? Então, assim, mas pior para ficar
doente, né? Se não no presente, no futuro, entendeu como é que é? Então, só para dar um exemplo de como esses alimentos errados, as besteirinhas, como a gente diz no dia a dia, inclusive, além da saúde que fica prejudicada, pesam e pesam muito no orçamento da família, Muito né? bom. Então esse é um ponto da gente sempre procurar sensibilizar as pessoas também por isso, né? Porque dizem que o bolso é das partes mais sensíveis do corpo da gente, né? Mas a gente tem que ficar atento, sim, à alimentação, reconhecer que está difícil hoje em dia, né? Eu penso que os governos e todos os níveis poderiam fomentar uma alimentação saudável, por exemplo, em toda a cadeia produtiva, desde lá o produtor até chegar na nossa mesa, passando por quem transporta e por quem vende, inclusive, desonerar. Eu estou aqui agora me metendo a ser administrador público, né? Aham. Eu não sei, claro que não tem essa competência, estou só dando palpite. Mas Nós estamos, né, desonerar. doutor? Porque nós somos conscientes. O doutor quer a Sim. saúde das nossas crianças. Queremos uma geração saudável. Não queremos uma geração que venha como com 40 anos já está sofrido com o enfraquecimento dos ossos numa altura gigante, ou crianças e adultos que vão estar com 40 anos totalmente obesos, sem saúde. Porque a intenção não é você ter um pouco mais de excesso desta gordura não sendo saudável. A gente quer que você tenha saúde. Tem gente que diz, Sim. mas eu estou muito bem do jeito que eu estou. Ótimo, você foi no médico, você entendeu que é daquele jeito que é para seu corpo estar, não tem problema, nós não estamos falando disso. A nossa preocupação é pressão arterial, é colesterol alto, é diabetes, diabetes 2, é você amanhã ou depois ter um infarto, ainda jovem, e perdemos os nossos jovens que não vão ter oportunidade de chegar na terceira idade. Que geração é essa? Então a gente tem que se preocupar. Então quando tem uma pesquisa como essa, que mostra que as nossas crianças estão mais obesas, estão mais altas e que, por exemplo, em 2030 correremos um grande e grave problema, que é de ter mais pessoas obesas sem saúde ou altas com enfraquecimento de ossos, isso é preocupante. Ou a gente se preocupa agora que estamos ainda na condição de ajudarmos os nossos filhos a ter qualidade de saúde, ou então a gente fica calado e deixa a coisa acontecer. Eu não quero que essa geração acabe. É preocupante. Hoje nós falamos sobre todos os assuntos quando o assunto é nova geração. Essa geração é quem vai sustentar o mundo. Porque eu e o doutor daqui a um tempo não estaremos mais na Terra. E aí? O planeta vai acabar porque simplesmente os nossos jovens não estarão chegando na terceira idade? Isso é uma questão de lógica. Nós temos que nos preocuparmos. Eu, como comunicadora aqui dentro do estado do Piauí, me preocupo com os nossos jovens do Brasil e do mundo. Então, se a gente não falar sobre esse assunto, precisa sim. Precisa que, através dessa pesquisa, se busque uma alternativa para entender se as nossas crianças, elas estão crescendo com saúde ou elas estão ficando obesas com saúde. Se tem uma pesquisa dizendo algo desse tipo, algo tem que ser mudado. Acredito que essa pesquisa tenha sido justamente pela preocupação, né? Então, assim, a gente Com está aqui certeza. chamando a atenção mesmo, né, doutor? Porque é importante. Sim, muito importante, né? A gente tem que ter isso em mente, porque no final das contas, é claro que a saúde, o bem-estar, né? Os indivíduos se terem qualidade de vida é o valor maior. Mas tudo isso a gente vive em sociedade, né? A gente faz parte de uma cidade, de um estado, de um país, a gente paga imposto, a gente tem um sistema de previdência, a gente tem um SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que tem um custo alto. Então, tudo isso recai sobre os nossos ombros. Os gestores, eles fazem a gestão, mas quem financia e quem dá suporte e quem mantém somos nós, cidadãos, né? Isso mesmo. E dessa forma, né, com essa escalada para o adoecimento, seja cada vez mais pessoas obesas, ou sejam pessoas mais altas, como você bem tem destacado, porém, né, numa condição de eu tinha uma professora, Vanduza, que ela chamava crianças muito altas, mas com a saúde ruim, de gigantes de barro. Nas nossas conversas internas, né, que eu estou trazendo à pública agora. Muito grande, ok, mas como é que está a saúde? Como é que está a densidade mineral óssea? Né?
Assim, osteoporose é uma situação que é bastante frequente e que leva as pessoas a terem fraturas, né, por situações corriqueiras, quedas do dia, né, quedas simples do dia a dia e que vai fazer aquela pessoa ficar inválida, se não em definitivo, por um tempo maior, vai fazer ela adoecer, né, vai onerar a previdência pública, né? Então, assim, então a gente tem que pensar no longo prazo. Infelizmente, a gente não faz a melhor escolha temporal, né? A gente não pensa no futuro. A gente se fica muito preso à questão de ter os prazeres imediatos atendidos. Enquanto ainda pode sustentar, né? Exatamente. Amanhã não se sabe, vamos viver agora, né? Claro que viver o agora é importante, né? É bom que a gente tenha situações prazerosas na nossa vida, inclusive em relação à alimentação, mas não que sejam a rotina. Eu digo muito aos pais, assim, para não me alongar muito, Vanusa. Olha, a criança pode comer uma besteirinha, mas vamos organizar uma vez na semana, não é um dia na semana, não é o final de semana completo, não é a semana toda. Uma vez na semana reúne, pede uma pizza, tá? Pede um lanche, vai na lanchonete, vai no shopping, come um hambúrguer lá. Mas o restante da semana, levem a família, a alimentação de vocês, de maneira saudável, balanceada e equilibrada. Porque esses alimentos existem, nós já os conhecemos, e a maioria de nós tem vontade de consumi-los. Então, ficar 100% longe deles é muito difícil, até porque a gente às vezes não resiste quando vai comer, quer comer demais, né? Mas vamos ter controle, vamos ter planejamento e organização, reservar para situações realmente especiais, como encontros familiares e, por exemplo, aniversários infantis. Tá certo. Doutor, só para finalizar, vale a gente lembrar também o leite. Eu sou de uma época que o leite era o leite natural. Era aquele leite que a gente recebia numa garrafa de vidro, vinda realmente diretamente da vaca, né? A gente recebia o leite assim. Hoje, e a gente precisa do leite no nosso organismo até uma determinada idade, né? A mãe que alimenta essa criança, ela precisa ter os nutrientes certos, ela precisa ter uma boa alimentação para que esse leite que sai de dentro dela realmente vá alimentar essa criança, que ela não tenha necessidade de passar uma vida inteira tomando leite. Mas realmente o leite que a gente toma hoje é um leite extremamente guardado anos e anos numa caixinha. Então a gente precisa abrir os olhos da gente, porque você tem medo de alimentar uma criança com um leite que você compra, que segundo as informações não é um leite de verdade. Até nisso é preocupante, né? A gente já não tem mais aquela certeza de que estamos nos alimentando bem. Enfim, vamos pedir a Deus, né, que essas pessoas que aí estão possam nos trazer produtos de qualidade, não com um preço exagerado, que a gente possa estar se alimentando realmente do que é saudável, não só para nós, como também para essa nova geração que aí está. Doutor, particularmente sobre ainda essa pesquisa, é um alerta. Alimentação, se possível, mais saudável e exercícios físicos realmente de qualidade, né? Porque a alimentação vai mexer na parte óssea, e a alimentação vai mexer também na questão da obesidade. E os exercícios físicos da mesma forma, né, doutor? Exatamente. Basicamente é isso. Não tem mistério, não tem fórmula mágica, né? É bem isso que você pontuou mesmo, né? E só para pontuar rapidinho em relação ao leite, o leite é tão importante na saúde como um todo, Vanusa e audiência, que nós pediatras nos referimos às crianças da seguinte maneira. Até 28 dias de vida, eles são chamados de recém-nascidos. Entre 29 dias de vida e 2 anos de idade, nós nos referimos a eles como lactentes, né? Então, para você ver, recém-nascido, lactente, pré-escolar e escolar. Então, um grande período da infância, né, eles são denominados de lactentes justamente porque o leite é a base alimentar. Então, realmente, esse ponto que você destacou, ele é importantíssimo, sim. Tá certo, doutor. Foi um prazer conversar com você. Espero que as crianças aí na tua cidade estejam sendo bem assistidas, com certeza com um médico maravilhoso como esse, acredito que sim. E que as nossas crianças possam crescer com saúde, possam ter o peso ideal com saúde e que a gente não espere 2030 chegar com esse pensamento de que estaremos recebendo pessoas adoentadas, pessoas doentes nesta época. Ao contrário, que a gente possa
tirar essa ideia e transformar a vida dos nossos jovens, porque eu quero, né, ter netos saudáveis, né, quero ter filhos saudáveis, netos saudáveis e quero chegar, pelo menos na idade necessária, se Deus permitir, vendo esses jovens saudáveis e não notícias negativas. Eu quero agradecer, doutor, quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz? Obrigado, Vanusa, mais uma vez pela oportunidade, a produção do programa também, a todos da TV O Dia. Para falar comigo é simples. Assim, o canal mais que eu tenho mais possibilidade de interagir é o Instagram. É só colocar lá, @Dr. Sérgio Pediatra. Aí manda um direct que a gente conversa.